Muito bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024, são 8 horas em ponto. Pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Vamos checar aqui as notícias, os preços, vamos ter as nossas entrevistas e também, claro, a sua participação, que é o mais importante. O Bom Dia Agronegócio é um programa feito para conversar com a nossa audiência, então sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar, claro, da continuidade da crise diplomática entre Brasil e Israel, depois das últimas declarações do presidente Lula. Nós vamos entender essa situação agora da perspectiva comercial, já vamos falar um pouco mais sobre isso e também sobre as declarações de Celso Amorim em torno desse assunto. Importante entendermos. Vamos falar da volta do feriado nos Estados Unidos. Ontem foi dia do presidente, as bolsas não funcionaram, hoje tudo de volta à normalidade. Vamos ver como é que os mercados estão se comportando e, claro, vamos continuar a acompanhar as informações que chegam direto da Argentina no Crop Tour 2024 do Notícias Agrícolas com o Grupo Laboro. Temos informações fresquinhas vindas de Santa Fé e Córdoba e no segundo bloco estará conosco Marcos Araújo, analista de mercado da Agrinvest Commodities, para nos trazer respostas sobre o mercado de soja, o mercado de milho e principalmente os entendimentos que temos que começar a ter sobre a safra 2024-25 dos americanos. Eles já estão tomando decisões importantes para o mercado, importantes para nós acompanharmos também. Tudo isso você sabe antes e primeiro aqui no Bom Dia Agronegócio, as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. A gente começa, como sempre fazemos, checando os preços, olhando para as cotações na Bolsa de Chicago. Nós temos uma volta deste feriado nos Estados Unidos com soja e milho operando em campo positivo. Nós temos a soja com 11 dólares e 81 centos por bushel, 0,8% de ganho. Mesma alta para o milho, que tem 4 dólares e 19. Nós temos ainda o trigo recuando, 0,3% de queda, 5 dólares e 58 centos por bushel. Na bolsa, ainda na Bolsa de Chicago, eu ia para Nova York, mas vamos checar os derivados de soja na Bolsa de Chicago. Farelo subindo 0,7% para 341 dólares e 40 centos por tonelada curta. Óleo de soja subindo hoje também, 0,4% de ganho para 46 centos mais 25 por libra peso. Agora sim, na Bolsa de Nova York, nós temos alta para o café, 0,6% para 1 dólar e 85 mais 65 por libra. Nós temos ainda o açúcar, com a queda de 1%, 22 centos mais 86 por libra peso. O algodão realizando lucros, devolvendo boa parte do que ganhou aí nos últimos dias, tem 2,5% de queda para 92 centos mais 6 por libra peso. O petróleo também cai e vai ajudando nesta pressão a soft commodities. Nós temos o petróleo WTI e o Brent em baixa, ambos caindo perto de 1%. O WTI 1,1% de queda para 77 dólares e 59 centos por barril. O Brent 82 dólares e 80 centos com queda de 0,9%. Gás natural subindo 4% agora. Ouro com alta também, mas mais tímida, 0,7% de ganho. A prata, 1,5% de queda. O cobre, 0,2% de baixa. E dólar index, vamos checar também. No dólar index nós temos uma queda de 0,2%, 104.014 pontos. O dólar index tem respeitado muito esse patamar dos 104 mil pontos, né? Que é um patamar importante ali e é um patamar também muito observado pelo mercado de commodities, porque isso ajuda a direcionar e nos fazer entender também a competitividade dos produtos norte-americanos. Para finalizar a rodada de preços, Bolsa de Dalian, mercado futuro na China. Lembrando que este é um levantamento da Agrinvest Commodities. Nós temos baixa para o farelo, alta para o óleo e alta também para o milho. Uma informação importante de Eduardo Vanin, que já vamos entender mais com Marcos Araújo, também da Agrinvest. Na China, os bases do farelo, ou seja, os prêmios, subiram de 20 a 50 renminbis por tonelada ontem. As vendas de farelo totalizaram 353 mil toneladas, com 100% das vendas no spot. Conab da China, como pontuou aqui o Vanin, falou que o estoque de rações dos consumidores havia caído mais 4 dias, cobertura de menos de uma semana, portanto. Alguns estão falando que a população de suínos é maior do que o esperado e isso também precisa estar
no seu radar. 8h05 pelo horário oficial de Brasília. Checados os preços, o andamento dos mercados, vamos conferir o que é destaque, o que é manchete nessa terça-feira nas nossas notícias da manhã. Bom, como prometido, nós trazemos então as informações sobre os desdobramentos, né, dessa crise diplomática entre Brasil e Israel, desde que o presidente Lula, em sua viagem internacional, né, sua viagem ao continente africano, de forma bastante impensada, trouxe ali uma comparação entre o que está acontecendo ali na região de Gaza com o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. É claro que Israel reagiu de forma muito austera sobre isso, inclusive convocou o embaixador brasileiro em Israel para prestar depoimentos. Lula mandou trazer de volta Frederico Meyer, e isso vai tendo ainda desdobramentos bastante graves. A primeira-dama Janja também defendeu a fala de Lula. Então é uma crise bastante, nesse momento é uma crise aguda, é uma crise que preocupa e claro que da perspectiva comercial traz alguns desdobramentos que nós também precisamos entender. Por enquanto, e aliás eu vou chamá-los para responder a nossa enquete, que é justamente essa. Você acredita que essa crise diplomática entre Brasil e Israel pode comprometer o comércio entre os dois países? A gente quer saber, a gente quer ouvir a sua opinião. Por quê? Porque, por enquanto, isso ainda não aconteceu. Segundo os empresários, segundo o presidente da Câmara Brasil-Israel, melhor dizendo, os empresários ainda não foram contaminados por essa crise, né? A crise ainda não contaminou o setor. A afirmação é de Renato Ockman, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Israel. A escalada da tensão política depois da fala de Lula comparando a atuação do exército israelense na faixa de Gaza ao Holocausto assustou muitos empresários, mas prevalece o pragmatismo na visão sobre os acordos ativos entre ambos os países. No Ministério da Indústria e Comércio, onde as relações comerciais do Brasil são tratadas, também não houve repercussão nem informal, segundo fontes ouvidas pela imprensa brasileira. Isso indica que a crise, apesar de grave, ainda está contida no campo político, segundo disse à imprensa um experiente executivo brasileiro próximo ao governo. Se nós entendermos ali os números oficiais, né, nós temos uma relação importante com Israel. Israel é um importantíssimo importador de alimentos do Brasil, destaque para a soja e carne bovina, também leva do Brasil outros alimentos, né, outras proteínas, então é muito importante que nós tenhamos atenção a isso. Renato Ockman, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Israel, afirma que nos últimos 3 anos o saldo da troca entre os países quase triplicou, o que ainda não aparece nos dados oficiais. O crescimento se deu pela importação de tecnologia israelense para diversos setores da economia. O presidente da Câmara citou um projeto de dessalinização de água do mar em Pernambuco, outro de educação técnica para o agronegócio no Paraná e ainda parcerias para saneamento básico, saúde e proteção ambiental. Ele disse, abre aspas, se contarmos os negócios em tecnologia que foram fechados nos últimos anos, a balança comercial do Brasil com Israel passa de 4 bilhões de dólares. Há muita empresa israelense de tecnologia com capital aberto nos Estados Unidos, o que acaba levando o crédito dos negócios para o mercado americano, mas são empresas israelenses, fecha aspas. Inclusive, nós temos um exemplo aqui no Notícias Agrícolas, um exemplo para o agronegócio brasileiro, que é a Haifa, uma empresa israelense de fertirrigação, né? A tecnologia da Haifa é uma empresa que nasceu na década de 70 e há muito olha para o Brasil, inclusive no setor ali de hortifrutos. A Haifa está sempre presente na Hortitec e sempre fazemos a cobertura das inovações trazidas por essa empresa, entendendo a Haifa, o potencial que existe no Brasil, né? E como é importante que os seus investimentos estejam alocados num país onde tudo que se planta dá. Então, é muito importante que a gente mantenha o entendimento sobre tudo isso. Mais importante ainda é a declaração do ex-embaixador Celso Amorim. Ele diz o seguinte, que
Na verdade, ele é hoje um assessor para assuntos internacionais do presidente e ele disse: existe zero possibilidade de o presidente Lula pedir desculpas, tá? A crise diplomática tem tudo para aumentar nos próximos dias, inclusive pelo fato de que o presidente não pedirá desculpas a Israel pela declaração, segundo informou Celso Amorim ao Estadão, afirmando que não há chances de um pedido de desculpa. Ele disse, abre aspas, existe zero possibilidade de Lula se desculpar. Ele não fez nada de errado, disse Celso Amorim. Só citou fatos históricos. E ele acrescentou que nenhum povo tem o monopólio do sofrimento. Fecha aspas, então, para o assessor de assuntos internacionais do presidente Lula. 8h11 pelo horário oficial de Brasília. Seguimos com as nossas manchetes e notícias desta terça-feira, 20 de fevereiro. Uma outra informação importante ainda se dá sobre a condição dos protestos dos produtores rurais na Europa. Dessa vez se uniram às manifestações os produtores da República Tcheca, né? E de fato esse espaço, né, dessas manifestações vai crescendo de forma bastante substancial, e isso está bastante alinhado também a tudo que aconteceu nos últimos dias da perspectiva dos líderes europeus em relação, portanto, a essas manifestações. Para algumas condições, né, houve esse entendimento e o atendimento a alguns pleitos, então, em especial a condição ali dos subsídios, enfim, eu tô até buscando recuperar aqui uma informação importante que eu havia separado para vocês, mas enfim, as agendas trazidas ali pelos produtores tchecos não é diferente das agendas que nós já vimos serem apresentadas pelos produtores franceses, alemães, poloneses, finlandeses, holandeses, italianos e espanhóis, né? E em outros países belgas, né? Então não são agendas diferentes, são agendas que cobram, né, a manutenção desses subsídios, cobram a diminuição ou a parada das importações de alimentos mais baratos, como os alimentos brasileiros, por exemplo, e também a questão da imposição das agendas ambientais. Essas agendas ambientais, elas são impostas pela Europa à produção brasileira, né? E ao passo em que isso chega também ao produtor europeu, ele já faz o seguinte, vai direto, né, no governo, direto para a porta dos seus parlamentos para dizer, aqui não temos condição de fazer isso nos custa dinheiro e assim não pode ser, não é? E assim vem de fato acontecendo, as manifestações vão se intensificando, vão crescendo, mais países vão aderindo a isso, inclusive nós tivemos na última semana a entrevista com o professor Leonardo Trevisan, da ESPM de São Paulo, que explicou da perspectiva geopolítica e econômica, né, essa manifestação dos produtores europeus, pontuando que isso tem um cunho político muito forte, essa imposição de regras sem o entendimento do dia a dia da atividade está cobrando um preço político bastante significativo e o mais assustado ali na Europa, inclusive preocupante, porque a França tem uma importância grande ali no bloco da União Europeia e no mundo, né, pensando como também exportador de alimentos, mas principalmente ali para os países da União Europeia, nós temos ali um peso grande da França e, segundo o professor Leonardo Trevisan, o mais assustado nesse momento é Macron. Esse ano tem eleição lá na França, Macron está com a sua popularidade bastante baixa, sua aceitação bastante baixa e não deverá, portanto, emplacar um sucessor. Então, essas manifestações, elas têm um peso político e estão cobrando o preço político disso tudo. É importante que se diga. Estamos monitorando, estamos de olho. 8h14 pelo horário oficial de Brasília. Seguimos com as nossas informações. E agora a gente vai direto para a Argentina para saber como é que foi o segundo dia do Crop Tour 2024, já que o time da Laboro, da Big Safra e do Notícias Agrícolas passaram por partes importantes de Santa Fé e Córdoba, duas das principais províncias produtoras de grãos por lá, e alguns sinais de alerta foram acesos ao serem visitadas essas lavouras para a safra 23-24 da Argentina. Vamos acompanhar.
Boa tarde, amigos. Estamos aqui em Córdoba, em Rio Segundo. Queremos fazer um boletim para vocês especial. Ontem o dia foi na província de Buenos Aires e depois em Santa Fé. Em Santa Fé nós encontramos na parte norte muita lavoura, vamos dizer que deixa a desejar. Nos chamou a atenção porque todo o norte de Santa Fé, as lavouras precisam, de certa forma, urgentemente de chuvas. Muito bem, saímos da cidade de Santa Fé, capital, né? E viemos para Córdoba. Passamos por Rafaela, fomos a São Francisco, de São Francisco passamos por Córdoba, a capital do estado, da província, e estamos indo para Vila Maria. Estamos precisamente em Rio Segundo. Muito bem, o que queremos falar? Que o norte de Santa Fé precisa de chuva, tem perdas, pode ser significativa se não acontecer e não vier chuva nos próximos 10 dias. Os mapas não apontam chuvas em abundância, nada disso. O estado, vamos dizer, a província de Córdoba, o leste de Córdoba, ou seja, a divisão de Córdoba com Santa Fé, também precisa de chuva, é a mesma situação. Quando você vem para o centro de Córdoba e, naturalmente, vai descendo para o sul, você vê que as lavouras mudam de figura, elas estão, vamos dizer assim, início de formação de vagem, vamos chamar assim, soltando o canivete. As lavouras não estão ruins, pelo contrário, estão boas, mas precisam de chuva. O solo não está tão seco, nós temos aqui vamos dizer, uma condição que aguenta aí mais uma semana sem chuva. O oeste de Córdoba tem previsão de chuvas para quinta e sexta-feira. Se realmente acontecer, vai ajudar muito dessa região. Mas a Argentina, de um modo geral, não tem chuvas para os próximos dias, de um modo geral. E isso é uma situação um pouco grave, porque a soja se encontra, vamos dizer, em final de floração e início de enchimento de vagem. É preciso que as chuvas venham para que não venhamos ter um problema grave durante o enchimento, porque sabemos perfeitamente que é a fase mais crítica da soja e que pode ter reflexos no total da safra. Então é preciso ficarmos atentos. Daqui para frente o clima será decisivo e nos próximos 10 dias não tem chuvas a não ser no oeste de Córdoba. Então, amigos, fiquemos de olho porque a safra da Argentina não é 52, não é 50. A safra da Argentina já tem uma quebra de 2, 3 milhões de toneladas e nós precisamos ficar atentos, porque se não chover nos próximos 10 dias, a quebra vai aumentar e a situação pode se complicar durante o enchimento de vagem, que seria mais ou menos toda a safra no final de março e início de abril. Então fiquemos atentos, porque a situação da Argentina é uma linha divisória, ou 10 ou 5, mais ou menos é por aí a coisa. Um abraço fraterno a todos vocês. Queria que o Daniel mostrasse a nossa equipe lá trabalhando, já fizeram as medições e inclusive estamos mostrando as placas com com todos os dados da situação dessa lavoura. E essa lavoura é a representação daquilo que vimos no dia de hoje. Vimos muito milho, inclusive um milho numa fase tranquila, algumas situações mais úmidas em determinados momentos. Então, amigos, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Pois
Pois bem, senhoras e senhores, acompanharam então o último relato aí do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Labora. Eu lembro a vocês que o Ginaldo é um profundo conhecedor da agricultura argentina, está viajando, está visitando o maior número possível de municípios e de províncias por lá, trazendo essas informações com exclusividade ou notícias agrícolas, já que este é um projeto também com o nosso site. Então, é importante ouvirmos o que diz o seu Ginaldo, que acertou aí bastante sobre a agricultura argentina, a safra da Argentina nos últimos anos, e são informações colhidas em tempo real. Hoje continua o tour e você é nosso convidado para continuar acompanhando fotos, vídeos, boletins como esse, claro, sempre o momento do Crop Tour aqui no Bom Dia Agronegócio também, até sexta-feira tem novas informações chegando. E claro, atenção a essa previsão de que não temos chuvas aí previstas para a Argentina nos próximos dias, a não ser na região oeste de Córdoba, como pontuou o seu Ginaldo, e caso essa previsão se confirme, a gente pode ter então uma perda um pouquinho mais agressiva na safra argentina, que já perdeu algo como 2, 3 milhões de toneladas na avaliação do seu Ginaldo Souza. 8 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na sequência das nossas informações, a gente vai falar um pouquinho sobre as exportações de milho do Brasil, que seguem bastante aquecidas. De acordo com os números da SECEX, divulgadas na última segunda-feira, ontem, nas 3 primeiras semanas de fevereiro de 2024, o Brasil já embarcou 1.455.000 toneladas de milho. Isso já representa 63 ou 64% do total exportado em todo fevereiro de 2023. Com isso, a média diária de embarques nestes 10 primeiros dias úteis do mês ficou em 145.517 toneladas, 15,2% a mais do que a média diária de embarques registradas nos 18 dias úteis de fevereiro do ano passado. Segundo o analista de mercado da Celeris Consultoria, o Enilson Nogueira, ele destaca que desde dezembro de 2023, os volumes de exportação de milho estão bastante elevados, mantendo esses embarques relevantes em janeiro e fevereiro. E ele diz, abre aspas, é natural que a partir de maio esses volumes caiam, até dando espaço para soja e outras culturas, mas quando a gente olha os volumes de janeiro e fevereiro, isso ajudou a diminuir a disponibilidade interna e os estoques dentro do Brasil. Nós temos falado muito sobre isso, sobre como as exportações brasileiras têm sido um pilar importante de sustentação, de suporte às cotações do milho aqui no mercado brasileiro. Quando a gente olha o acumulado do ano, segundo as informações levantadas e compiladas por Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consult, nós estamos falando de exportações aí em todo o ano, né? No acumulado do ano, o milho já está contando com uma exportação de 6.331.500 toneladas contra, no mesmo período do ano passado, 7.411.000, lembrando que a gente tem aí ainda um bom fevereiro para fechar. Os nossos lineups de milho são fortes e os grandes compradores estão muito atentos, portanto, ao milho brasileiro. Temos uma competitividade interessante aí para monitorar também no nosso mercado, mas também monitorar a competitividade do milho americano, a competitividade do milho ucraniano. Neste momento, a exportação, o programa de exportação de milho dos americanos, ele está bastante forte. O total também já exportado pelos Estados Unidos, ele supera o volume do mesmo período do ano passado, e a gente vê então esse escoamento muito melhor acontecer, inclusive, do que para a soja. Na soja, nós temos um volume acumulado que está abaixo do mesmo período da temporada anterior. Então, monitorar o mercado do milho vai ser importante e entender, portanto, que nós temos aí essa força nas exportações como um pilar, como um combustível para os preços, né, é bastante significativo. Lembra vocês que o milho está num momento ali também de, apesar desse suporte vindo das exportações ainda fortes, nós temos também uma pressão que se acumula com o plantio da segunda safra, a colheita da primeira e essa necessidade que o mercado tem de avançar com os negócios. Então, atenção a isso. Lembrando também que essa semana começou um pouquinho mais lenta por conta do feriado nos Estados Unidos ontem, certo? 8 horas e 24 minutos pelo horário oficial de Brasília. Não se esqueça de responder a nossa enquete, e é a seguinte, né? Como é que vai ficar o comércio entre Brasil e Israel na sua perspectiva? Essa crise diplomática pode comprometer as nossas relações comerciais
com os israelenses? É isso que a gente quer saber. Por enquanto, os empresários ainda não foram contaminados pela crise que está contida ali no campo político, segundo o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Israel, mas a gente quer ouvir a sua opinião, quer entender como é que você está enxergando esse momento. E não se esqueça que no segundo bloco, já, em mais alguns minutinhos, estará conosco Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest. Vamos falar da conclusão desta safra aqui na América do Sul e, claro, a formação de preços e oportunidades para o produtor brasileiro e também entender a safra 2024-25 dos Estados Unidos. Os primeiros sinais já começaram a chegar, as contas do produtor americano estão apertadíssimas, como as nossas aqui, e a gente vai tirar todas as dúvidas com o Marcos Araújo. Você pode ir se adiantando e mandando aqui suas perguntas e suas dúvidas, que ele vai responder tudo no segundo bloco. Bom, vamos falar sobre essa volta, portanto, dos negócios com a soja lá na Bolsa de Chicago. Nós tivemos, então, um retorno das cotações, um retorno dos negócios, melhor dizendo, na Bolsa de Chicago, certo? Depois do feriado de ontem, quando a Bolsa não funcionou, voltou a operar no final da noite, né, ali perto de 10 horas da noite, e a soja voltou a trabalhar em campo positivo. Ontem, o Vlamir Brandalize já havia trazido esse sinal de que nós poderíamos ter, de fato, uma volta dos negócios com a soja operando com leves altas, isso porque caiu muito na última semana. Ontem eu fiz um levantamento rápido aqui, né, uma conta simples, e os futuros da soja somente em 2024 já perderam cerca de 8% nos contratos março e maio, né, e julho, salvo engano. Vou até checar aqui a última informação que eu dei, né. Então, nós temos essa pressão, né, 8% caíram os contratos. Eu vou até puxar aqui para vocês. De 2 de janeiro ao dia 16 de fevereiro, última sexta-feira, nós tivemos o contrato março saindo de 12,73 para 11,72, o maio de 12,81 para 11,76, o julho de 12,86 para 11,84. Aproximadamente $1 se perdeu, né, por bushel de 2 de janeiro até 16 de fevereiro. Agora, o mercado observa o quê? Essa conclusão da safra sul-americana, em especial a Argentina. Nós estamos colhendo aqui no Brasil, né? Para a Argentina, nós temos ainda um período de desenvolvimento, então olhar para esse desenvolvimento, em como ele vai acontecer, lembrando que a previsão é dessa falta de chuvas, portanto, pelos próximos dias aí, se não me engano, são os próximos 10 dias, e são apenas pequenas partes que podem receber alguns volumes de chuva. Se isso se confirmar, mais sinais de alerta sobre a Argentina. Do mesmo modo, o comportamento da demanda, a China voltou do feriado do Ano Novo Lunar, onde esvaziou o mercado de notícias e negócios, então a China volta a atuar. Como vem essa demanda? Nós vamos olhar também o comportamento, né, dos produtores para vender, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Inclusive, na abertura de mercado da Agriinvest de hoje, o Eduardo Vanin apontou uma situação importante. Ele diz assim: há duas leis, ele até brinca, né? Ele fala, como comentei em tom de brincadeira, há duas leis da física no mercado de grãos. A relação soja e milho. E 2, o produtor perdendo dinheiro não vende. Todos os itens são causados por um farmer selling, ou seja, esse comportamento de venda do produtor que não está andando, tornando a originação muito difícil. Ou seja, são margens negativas que afastam os produtores, os vendedores, portanto, desse cenário de novos negócios, né? Nós sabemos que nós temos ainda bastante soja para comercializar aqui no Brasil. Como isso também vai ser recebido pelo mercado é uma outra pergunta, né, que precisamos nos fazer e entender qual vai ser o ritmo, portanto, de andamento da nossa comercialização, em especial quando nós começarmos a observar a questão do weather markets lá para os americanos, as decisões efetivas de área, plantio, se vai realmente aumentar tudo aquilo na área de soja, como foi previsto pelo Outlook Forum na última semana, se não vai ser assim, como vai ser o comportamento dele com o milho. Então, tudo isso está sendo monitorado muito de perto. Nesta manhã de terça-feira, os futuros da soja sobem. Nós temos, então, o março agora com $11,82 por bushel, o maio 11,86, o julho $11,94, o agosto $11,87.
E olhando para frente, e aí quando a gente já começa a ter um impacto maior da safra americana, são preços menores do que esse, num spreadzinho ali, uma diferençazinha de 20 a 30 centavos. Então, por exemplo, o agosto tem 11,87 ainda, mas o setembro já vai a 11,64, o novembro a 11,56. Referência importante para os americanos, o novembro. 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós fazemos um rápido intervalo, mas a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, pelo canal AgroPlus e pela rádio Agro Hoje, nós voltamos já já e no segundo bloco tem conosco Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest. É um instante só, a gente volta já. Talvez tenha aqueles que possa gerar alguma dúvida. Escolheu o melhor lugar para fazer o vídeo, né? Ou seja, a pior soja. É um sítio pequeno, 3 alqueires e meio. Sempre tem um fundo, né? De área mais de solo fértil. É a mesma coisa, a mesma nossa realidade de todo o nosso município. O município de Bernardino passou por uma seca severa. Acabei de fazer o fungicida e aguardar aí a colheita. Como ia dizendo, a nossa região passou por uma seca severa. Região de Bernardino, Santa Cruz do Rio Pardo, Óleo, Menduri, Santa Bárbara. Tá tudo. Todos os produtores pequenos têm a sua sofrência aí. Aí a nossa realidade. Como que vai pagar o insumo? Como que vai pagar o banco? Com a produção baixa, a melhor área, tiramos 60 sacos por alqueire. E essa área? Tem um arrendamento. Então, Brasil, é isso aí. E os órgãos competentes do governo dizendo que a super safra. Da onde super safra? Estamos aqui, ó, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Choveu 35 milímetros hoje aqui, graças a Deus. Tava aí com 17 dias de plantado sem chuva. Tava dando dó de ver, mas parece que o bicho tomou a chuva. Parece que ele chega a dar risada, mas só alegria. E o tempo já limpou de novo. Vamos torcer para mais um daqui uns 15 dias. Obrigado, João da Silva, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Olha aí a bichinha aí, ó. Milhozinho plantado, 17 dias sem chuva. Camarada numa agonia da bexiga. Chegou a chuvinha aqui em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Só o ouro, hein? Um abraço. Na região de Conceição das Alagoas, a soja praticamente morreu com a seca. Volta com o Bom Dia Agronegócio desta terça-feira. São 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. E nós já voltamos para entender um pouco mais de como o mercado da soja e o mercado do milho vão se comportar no momento em que eles tiverem que começar a dividir as suas atenções entre a conclusão e, claro, todo o momento de comercialização das suas safras aqui no Brasil e uma nova safra começando para os americanos lá nos Estados Unidos. E para nos ajudar a entender um pouco mais disso, nós vamos para o nosso quadro de entrevistas nessa terça-feira aqui no Bom Dia Agro. Vamos fazer companhia nessa terça-feira para nos ajudar a entender tudo isso. Conosco Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Marcos, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agro. Bom dia. E sempre bom estar contigo. Olá, Carla, bom dia. Muito bom dia a todos também que nos acompanham
nesse nosso bate-papo. Um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. E Marcos, de fato o produtor brasileiro já já vai ter que começar a dividir as suas atenções entre Brasil e Estados Unidos? Certamente, cara. Na semana passada, nós tivemos dos Estados Unidos, do USDA, falando dessa expectativa da área de plantio na safra de 2024. Vale a pena nós falarmos também, Carla, que em março, finalzinho de março, haverá o relatório de intenção de plantio. O relatório esse que é muito importante de médio para longo prazo, que é um direcionador para o mercado sobre as expectativas de produção futura. Claro, quando nós estamos falando de uma área, de um potencial de uma área de plantio, pela produtividade esperada, nós temos daí uma produção, um teto produtivo. Agora, São Pedro tem que fazer a parte dele para realmente confirmar ou não se nós teremos aquela produção. Nos preocupa porque, baseado nos dados do fórum, o americano deve plantar mais soja do que milho. Quando nós olhamos a conta do retorno financeiro, foi mais vantajoso para ele plantar soja mesmo do que o milho. E nós temos daí um potencial produtivo nos Estados Unidos de 123 milhões de toneladas, o que nesse momento daí dá uma segurança da oferta e deixa toda a responsabilidade de uma alta mais consistente para o lado da demanda. E nós temos visto a China nesse momento aí com uma demanda curta, igual coisa de porco, uma economia chinesa não, num ritmo não tão bom como vinha nos últimos anos, cara. Agora, Marcos, quando a gente olha para essas sinalizações do Outlook Forum do USDA e esse cenário que você nos descreve, como é que você imagina que o produtor americano esteja se planejando, se comportando nesse momento, antes de tomar suas decisões finais aí para dar start à safra 2024-25? Que cenário que ele tem por lá para tomar essas decisões, inclusive olhando para as margens desses produtores? Vamos lá, cara. Se nós pegarmos os dados do custo de produção da safra 2024 da Universidade de Illinois, nós temos uma condição, né, para o dono da terra, o produtor norte-americano que planta em terra própria. Vou até pegar uns dados aqui para enriquecer o nosso debate. Deixa eu pegar aqui as informações. Olha só, cara. O dono da terra, que vai plantar soja agora, safra 2024, no estado de Illinois, ele tem um ponto de equilíbrio do bushel da soja em 7 dólares e 26. Se ele paga um arrendamento, esse ponto de equilíbrio dele salta para 11,94. Um perfil médio do produtor americano, ele planta 46% em terra própria e 54% em terra arrendada. Se nós fizermos uma média ponderada disso, o ponto de equilíbrio dele é um bushel de 9,79 na fazenda. Nós temos Chicago, novembro, nesse momento, a 11,56. Nós teremos que daí descontar o preço de Chicago da bolsa para o basis até a sua fazenda para a gente calcular o retorno desse produtor. Também agora no mês de fevereiro, cara, todos os dias de fechamento de fevereiro, sobre o vencimento de novembro, tá? A agência americana de risco, a RMA, vai definir o preço de safra da soja e do milho. Portanto, a média até a última sexta-feira, para a soja é um bushel de 11,66 e para o milho é um bushel de 4,70. As condições, portanto, eu acredito que apontam para esse cenário de aumento da área de soja e menos área de milho, Carla. Marcos, quando a gente faz essas contas, a gente percebe que o produtor tem uma margem considerável aí, portanto, para se decidir pela soja. Quando esses cálculos são feitos para o milho, eles estão muito mais apertados do que esses da soja estão mais confortáveis? Vamos lá, falando então, mesmo raciocínio do milho da terra. O milho dezembro em Chicago, o ponto de equilíbrio dele é um bushel de 3,69. Para o arrendatário, é um bushel de 5,13. Numa média ponderada, esse produtor americano, o seu ponto de equilíbrio é um bushel de 4,47. Cara, para quem não fez o seu hedge ainda, o produtor americano, que ele sempre, antes, né, de plantar, ele já faz o seu hedge, compra put ou vende futuro, né, faz os contratos lá, o Arrive to Delivery, né? Então, ele faz essas vendas a termos, Chicago, derivativos e tudo mais. Hoje, um produtor que não fez nada, se nós pegarmos a condição do mercado, vou fazer agora em tempo real, Chicago, novembro, 11,56. Milho, dezembro, 24 em Chicago.
a 46175. Se eu pego o preço de Chicago do milho, desconto 25 centavos de basis até a fazenda desse produtor, ele tem um prejuízo no milho de 472 dólares. Na soja, ele perde 140 dólares. Aí é que eu te pergunto, né, Marcos Araújo, como é que vai tomar essa decisão de forma tão tranquila? O que o produtor americano, além dessas contas, está observando também, Marcos? Ele está, tal qual o produtor brasileiro, está atento a este comportamento da demanda, está entendendo como é que está a competitividade dos produtos brasileiros. O que mais ele está, além de fazer essas contas, né, e fazendo essas contas, a que mais ele está atento para tomar a sua decisão? Carla, essa transição macroeconômica desses últimos meses pegou muitos produtores ao redor do mundo que você pega o ritmo de... O que eu quero dizer? Muitos produtores ao redor do mundo estavam muito otimistas com esse cenário de alta de preço. E com essa quebra de safra aqui no Brasil, existia uma possibilidade de uma alta mais consistente. Tanto é que você pega o produtor americano num baixo ritmo de comercialização, 60%, a grosso modo 65%, ele deveria estar já vendido 77%, 80% da sua produção. Tem muito grãos em estoque ainda na mão do produtor americano que ele não vendeu. Diferentemente do produtor brasileiro, na sua grande maioria, o produtor norte-americano ele tem um superávit, uma capacidade de armazenagem dentro da fazenda muito maior que o produtor brasileiro. Sim. Então, de certa forma, ele consegue manter esse grão armazenado. Culturalmente falando, né, o americano ele se redia também, ele faz muitos os hedges de Chicago. E durante outubro e novembro, você tem a condição do programa do subsídio americano, que é o Revenue Protection, o RP, o seguro de renda americano, que por mais que Chicago esteja abaixo do preço de venda quando definiu o preço de fevereiro, ele recebe do governo essa diferença de preço, o que deu um pulmão para alguns segurarem a produção para estar comercializando para frente. Assim como então o brasileiro, muitos produtores americanos não acreditavam nessa queda acentuada de Chicago. Você tem a soja americana, o milho muito caro no mercado internacional. Reflexo, é bem verdade, da guerra da Ucrânia. Muita gente não avaliou isso, que a invasão russa forçou os ucranianos a venderem, a liquidarem o que tinha de grãos em estoque a qualquer preço. Certo. Basta você observar, Carla, a crise na agricultura que está sendo causada na Europa, não só por questões ambientais, mas principalmente por essa liquidação dos grãos da Ucrânia, derrubou o preço de vários grãos cereais na Romênia, Polônia, Alemanha, e aí os produtores no vermelho, e essa vai ser uma conta para frente, cara. Eu diria para 2025, 2026, que com a limitação da produção da Ucrânia, a limitação logística imposta pela Rússia, isso num futuro não muito distante vai trazer novamente para o mundo a questão da segurança alimentar, e aí nós vamos ter altas de preços mais consistentes. Porém, infelizmente, de curto e médio prazo, nós estamos hoje dependentes da demanda chinesa, e quando a gente fala de demanda chinesa, falando de soja, cara, e milho também, né? Nós temos que avaliar a suinocultura. A suinocultura chinesa de 2018 a 2020 houve um controle do rebanho de suínos devido à peste suína africana. A margem do suinocultor chinês, cara, em 2019 para 2020, chegou a alcançar 400 dólares por animal gordo abatido. E isso daí deu um fôlego para que os chineses comprassem soja com um prêmio muito caro. Combinado também com anos de laninha. Nós tivemos 3 anos consecutivos de laninha. Sim. Lá em 2018, iniciou a guerra comercial Estados Unidos e China. A China deixou de comprar soja americana, Chicago de 11 dólares caiu para 8 dólares. Esses 3 dólares que houve de queda nos futuros foi compensado em grande parte pelo aumento dos prêmios aqui no Brasil, os bases. E o sojicultor brasileiro não sofreu com isso. Tivemos juros baixos com a pandemia, o dólar se aproximou de 6, a taxa de câmbio. Toda essa conjectura, resumidamente falando, foi benéfica para o produtor brasileiro. E hoje, Carla, a margem do suinocultor chinês, que em 2020 era de 400 dólares por animal positivo, hoje o suinocultor chinês perde 15 dólares por animal gordo abatido.
Ou seja, Marcos, não só a conjectura da demanda chinesa, mas a conjectura macroeconômica, geopolítica, ela se redesenhou completamente e impõe desafios muito mais agressivos à comercialização, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Como é que você está avaliando o comportamento, portanto, do produtor brasileiro que está segurando essa soja, que também, assim como o produtor americano, tem bastante soja para vender, mas não tem a mesma capacidade de armazenagem. Então, quanto é que está custando para o produtor brasileiro carregar essa soja, Marcos? Você tem um perfil do produtor brasileiro, né? Eu já plantei lavoura até 2013, quebrei na agricultura. Infelizmente, tivemos que vender 2 propriedades rurais para poder pagar a conta junto a banco e revenda. E meu pai olhava pouco para comercialização, trabalhava demais e não tinha tempo de ganhar dinheiro. Hoje, cara, pegando uma soja de R$ 95 a saca, para um período de 8 meses, vamos pegar de março a outubro, um produtor que optar por manter essa soja no armazém, vai pagar armazenagem quebra técnica e deixa de ganhar os juros, é praticamente uma alta de R$ 11 por saca em 8 meses para ele compensar manter essa saca armazenada. Isso nos preocupa, porque quando você olha uma curva de preço dos contratos futuros de Chicago, Chicago maio a 11,85, Chicago novembro a 11,60. Sim. É uma curva de preço invertida. O mercado futuro nos diz que não vale a pena manter a soja armazenada para vender no segundo semestre conforme as condições atuais do mercado. Para quem tiver com a memória fresca aí, lembre que em 2023 e 2022 era uma condição de curva de preço invertido e nós recomendávamos a operação caixa. Vender a soja na safra, aplicar o dinheiro, economizar armazenagem Carbatec e comprar seguro de alta na Bolsa de Chicago. Eu vou repetir, comprar seguro de alta na Bolsa de Chicago. Opção de compra, call. Então nós temos que deixar de ser rezador, apenas assistir o mercado. Eu acho que vai subir ou vai cair. Isso não é mais aceitável dentro de uma agricultura globalizada que nós vivemos. Muitos produtores não estão preparados para essa agricultura globalizada que nós vivemos, toda essa concorrência. Precisa de um suporte especializado para isso. Contrate um bom profissional que possa auxiliá-lo nisso daí e desenvolva, use as ferramentas de proteção de preço. É essa a provocação que nós fazemos, Carla, para que os produtores brasileiros precisem focar na gestão do risco de preço. Infelizmente, quando a gente vive uma euforia do mercado, né, nós temos aí várias condições de preços altos e o produtor fica contaminado com toda essa emoção, toda essa euforia, não usa as ferramentas de proteção de preço e aí o lucro sai pelas mãos e a gente acaba vivendo, ficando só com a crise. O Rodrigo Mendes, Marcos, faz um comentário bastante interessante. Ele diz assim, ó, a maioria dos produtores hoje está criticando o mercado, porém o mercado dá muitas oportunidades de proteção ao produtor. Em meados de dezembro, o FOB Balsas, Maranhão, né, estava custando R$ 120 e o produtor não quis vender. Hoje, esse mesmo produtor quer vender a 120 e o mercado está a 102. É um retrato que não se restringe só a Balsas no Maranhão, né, Marcos? Rodrigo Mendes, obrigado pela participação. No dia 11 de março de 2023, aí pertinho de vocês, São Domingos do Azeitão, nós auxiliamos uma família. Eu vendi soja agora para entrega a março aí na Cargill, em Balsas, a R$ 140 uma saca. Hoje, o preço base porto é R$ 120 em Itaqui. Se você descontar um frete de uns R$ 12 aí para Balsas, seria em torno de R$ 108 uma saca. E o produtor teve condição de vender 140. Marcos, você usou uma bola de cristal para adivinhar o preço futuro de R$ 140? Não, Rodrigo. Esse preço de R$ 140, o preço justo deveria ser R$ 147 uma saca em Balsas, agora para março de 24. Porém, com todo um custo financeiro de hedge, a trade se resguardou, margeamento em Chicago, margeamento do dólar e tudo mais. O que é importante, o que provocou, o que nos incentivou a fazer essa venda futura, Rodrigo, é o pilar 4 que nós adotamos, que é o lucro, avaliando custo de produção primeiro, uma produtividade esperada, aí eu avalio o meu preço de venda. E com o meu preço de venda, aí eu sei a minha expectativa de receita bruta por hectare,
menos o meu custo operacional efetivo, menos o meu custo operacional total, menos o meu custo total, eu calculo minha margem bruta, minha margem líquida e o meu lucro ou prejuízo. E nós fizemos muitas essas vendas futuras, Rodrigo, para travarmos uma relação de custo em menor sacas de soja por hectare, o que é muito vantajoso para um produtor. Nesse caso específico, usando mais de 110 pontos por hectare de P2O5 e K2O, nós fizemos uma relação de sacas com menos de 25, relação de custo, 25 sacas por hectare. Ô Marcos, quando a gente olha para isso, a gente consegue deixar muito claro para o produtor que só segurar a soja por segurar não faz mais sentido algum no contexto em que a gente está. A gestão precisa ser muito afinada, né? Essa dificuldade de gestão do produtor brasileiro é um fator também de pressão sobre os preços da soja, portanto? Carla, esse fato de segurar a soja por segurar o milho, por segurar uma atividade especulativa, nós temos que compreender um pouco a questão da cultura brasileira, porque sempre na nossa cultura, ainda mais, a gente viveu muito aquela questão da inflação, né? Sempre os preços deviam estar subindo, subindo, subindo. E nesses últimos anos, também nós tivemos uma inflação global que fez com que essa ideia fosse uma realidade. Porém, o mercado mudou. Se você pegar Chicago de 2018 de $8 o bushel, ele alcançou picos de quase $17 o bushel. Sim. A máxima histórica foi 17,97. Só que aí, de 2022 para cá, Chicago saiu de $17 o bushel para hoje 11,80, Carla. Então, muitos produtores perderam dinheiro, deixaram de ganhar dinheiro com a alta do mercado. Poxa, Marcos, eu vendi uma soja a 70 para entregar na safra, chegou na safra estava 100. No outro ano eu vendi a 100 e foi para 150. Faltou proteger com seguro de alta essa venda. E agora o mercado caindo. Se nós pegarmos em 2022, cara, uma soja em março em Sorriso era R$ 184 uma saca. Chegou em outubro, novembro, essa soja era R$ 50 a menos. O produtor deixou de ganhar juros e perdeu mais de R$ 50 por saca. Olha quantos bilhões deixou de ficar na economia brasileira. Sim. E perde todos nós que vivemos do agronegócio. Isso não é nada bom. E muitas vezes o produtor ele tem que realmente sair dessa zona de conforto. Não é nenhum dragão de 7 cabeças falarmos de comercialização agrícola. Mas tem que ter um passo inicial, tem que ter uma predisposição de aprender. É isso que está faltando para muita gente, ficar nesse conforto e sair desse achismo. Olha, Marcos, eu gostaria muito de continuar aqui a nossa entrevista, mas eu vou te trazer mais vezes aqui no Bom Dia Agronegócio para a gente ir subindo os degraus dessa escada juntos, por conta do nosso tempo um pouco mais ajustado. Mas quero muito te agradecer por essas informações, principalmente por essas orientações no final, para que o produtor possa, então, planejar melhor a sua gestão daqui em diante, porque ainda tem muita soja para comercializar. Lembrando que é importantíssimo ter ao seu lado um profissional de confiança, como é o caso de vocês da Greenvest. Obrigada, meu amigo, é sempre muito bom estar contigo. Eu, da mesma forma, desejo a todos aí sucesso. Obrigada, Marcos. Uma boa semana para você. Até a próxima. Um abraço. Senhoras e senhores, conosco o Marcos Araújo, analista de mercado da Agrinvest, um fenômeno nas contas e nos números do Marcos. Então, faça as suas contas também, entenda essas contas do produtor americano, isso vai ser importante e determinante para você entender como é que o mercado vai correr daqui em diante, certo? 8h53 pelo horário oficial de Brasília. Eu quero trazer agora imagens de um tornado que atingiu na última semana a comunidade de Ercilândia, no município de Brasilândia, no sul do Paraná. Essas imagens são, claro, muito impressionantes, né? Segundo as informações do Notícias Agrícolas, entrou em contato, a equipe de reportagem do Notícias Agrícolas entrou em contato com o coordenador municipal da Defesa Civil de Brasilândia do Sul, Humberto Teixeira Dávila, que explicou que, de fato, após um levantamento de informações no distrito, ficou confirmada a passagem deste tornado. Entretanto, ele explica que, em conversa com um vereador do município que reside no local, o fenômeno teria ocorrido na última quinta-feira e não houve uma comunicação à Defesa Civil
de danos severos ou de vítimas. Até porque, segundo as informações também levantadas pela nossa repórter Letícia Guimarães, trata-se de uma região pouco habitada lá na comunidade de Ercilândia, em Brasilândia do Sul, no Paraná. Mas eu quis dividir com vocês essas imagens porque são realmente impressionantes, né? Então isso aconteceu na última quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Se você tem mais informações sobre esse tornado, divida conosco por aqui no Notícias Agrícolas, no nosso Bom Dia Agronegócio. Se você tirou fotos, se você fez vídeos, tá lá nessa região, esteve nessa região, mande para nós. E não só isso, né? Mande as suas informações, as realidades da sua safra, as realidades da sua região para nós aqui no Notícias Agrícolas pelo nosso WhatsApp. O número é 19 997670241. Eu repito, 19 997670241. São informações importantes para você dividir conosco por aqui no Notícias Agrícolas, certo? Senhoras e senhores, vamos agora conversar diretamente com a nossa audiência. Vamos ao Fala Produtor dessa terça-feira. Pois bem, antes da gente dar sequência aqui às nossas informações, a nossa conversa, responda ali nos últimos minutinhos a nossa enquete de hoje, tá? Você acredita que essa crise diplomática entre Brasil e Israel pode comprometer o comércio dos dois países? Importantes relações no agro brasileiro com Israel são firmadas. Quero saber a sua opinião, tá? Bom dia, vamos ver aqui, ó. Pro Rafael, 469. O Ramon Oliveira, bom dia, falando aqui de Araporã, Minas Gerais. Bom dia também para Ana Cláudia Nascimento. Bom dia, Carla. Muita chuva em Inhumas, Goiás. Obrigada pela informação, Ana. Estamos de olho. Colheita em andamento. Se chover demais, vai azedar a colheita, hein? Vamos ficar de olho. Bom dia para o Márcio Eno, Nova Santa Bárbara, 21 graus, no Paraná. O time da LSX Agrofert conosco, bom dia, Carla, equipe e demais participantes, ótima terça-feira para todos, obrigada. Um abraço para o time da LSX Agrofert. Bom dia para a dona Eliana, para o seu José Prado, que nos informa que choveu 112 milímetros ontem e as chuvas tiveram início no período da manhã e durou até as 4 da madrugada em Sinop, Mato Grosso. Obrigada, seu José Prado. Obrigada pelas informações. Bom dia para Lilian Henke de Panambi, Rio Grande do Sul, para o Jonathan Freitas de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, que adorou a entrevista do Marcos Araújo, disse que foi uma aula. Cada entrevista feita com esse senhor é uma aula, viu? O Jonathan, ele é realmente um as do negócio, ele entende tudo. E de novo, né, faz contas como ninguém, o Marcos Araújo. Olha só, o Márcio Eno, a soja vai subir cerca de 5% nos próximos dias. Deus permita, né? O Eduardo Xavier, bom dia de Primavera do Leste, Mato Grosso. Bom dia para o Bruno Lohan de Paraíso do Tocantins. Clóvis Marques, Thiago Marçal, que fala conosco de Santana do Araguaia, no Pará. O Márcio Eno falando do seu Ginaldo, né? Grande seu Ginaldo, o único. Esse daí, esse sabe também. Hoje só feras aqui no Bom Dia Agro. Bom dia para o Marcelo Maior. Pro Newton Della Vila, o Marcelo fala de Ponta Grossa, no Paraná, e o Newton de Sinop, no Mato Grosso. Bom dia pro Gabriel Santos, que nos diz: muita soja no mercado e demanda fraca. Já foi a época de especulação. Soja hoje 90 a 80 reais. Não estamos ainda nos 80, mas nos 90. O Marcos acabou de fazer um cálculo aqui com uma soja de 95 reais. Quanto está custando para o produtor segurar essa soja sem ter feito qualquer operação de comercialização? Um voo cego, né? Eu vou segurar aqui minha soja. Como, né? Tem que ter estratégia para isso, tem que ter um propósito, né? E aí, de novo, hein? Ter ao seu lado um bom profissional de confiança para te ajudar nessa gestão, nesta tomada de decisão. Isso é determinante, tá? É determinante. Bom dia pro Jonathan, pro Fabiano, Jonathan, já falei com ele, né? Obrigada, Jonathan. Pro Rodrigo Mendes, que participou aqui, de fato uma participação ótima na entrevista do Marcos. Bom dia pro Valdoir Favreto, colheita, Canarana, Mato Grosso, colheita, ó, Canarana, Mato Grosso, com chuvas durante a noite e manhã dessa terça-feira. A colheita atingindo 40% da área. Obrigada, viu, Valdoir? Bom dia pro Douglas Turíbio. Bom dia para o seu José Herbert, para o Alberto Tesmer, para o Carlos Azevedo, para o Edson Lessa, de Ubiratã, no Paraná. Que legal o comentário aqui do Thiago Pereira. Carla, bom dia.
Amo vocês. Que programação ótima. Obrigada, Thiago. A gente também ama conversar com a nossa audiência. Esse é um programa feito para a nossa audiência. Para concluir, bom dia para Vanessa Fernandes e para o pessoal da Cerealista Silveira. Conclusão da nossa enquete de hoje. 82% da nossa audiência acredita que a crise política, a crise diplomática entre Brasil e Israel vai comprometer o nosso comércio com os israelenses. Vamos monitorar. E te lembro, a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, pelo canal AgroPlus ou pela rádio Agro Hoje, o importante é a gente receber aqui o seu relato, tá? A gente fala, mas a gente quer te ouvir também. Mande seus vídeos da colheita, do plantio da safrinha, do plantio do feijão. Manda a sua realidade pro nosso contato aqui no WhatsApp. O número é 19 997670241. Tá aparecendo aqui na tua tela. Tô esperando o seu vídeo, ok? Para você que segue acompanhando o canal AgroPlus, vem aí o programa Terra Verde. E aqui no Notícias Agrícolas a gente continua com a nossa programação para que vocês sejam todos os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até amanhã, boa terça-feira, bons negócios.